Boa noite, graça e paz. Vamos dar início mais uma vez ao nosso encontro com o Senhor nessa noite e também com os amados irmãos. Eu quero deixar para a nossa meditação uma palavra que se encontra aqui em Lucas 10, versículo 28, que diz: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, engrandecer o teu santo nome pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça para conosco. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado com tua destra fiel. Nós te louvamos, Pai, por mais uma vez nós termos o privilégio de nos reunirmos como filhos do Senhor, como amadas do Senhor nessa noite, Pai. E nós queremos nessa noite glorificar o teu santo nome, pelo que o Senhor é para conosco, pelo que o teu cuidado para conosco, pelo teu amor. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite com cânticos, com adoração ao teu santo nome. Nos ensina, querido Espírito Santo de Deus, a te adorar em espírito e em verdade. E nos ensina também, Senhor, a sermos como Maria, em nome de Jesus Cristo, que escolheu a melhor parte, que é estar aos pés de Cristo, ouvindo o Senhor. Nós queremos te ouvir nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar um pouquinho desse texto, que se refere a Marta e a Maria. E ali Jesus, ele censura e repreende Marta. Nós podemos tirar aqui 3 lições. Esse texto nos deixa 3 lições que é de suma importância para que nós venhamos meditar. E a primeira delas, 3 verdades nessa palavra que nós encontramos, a primeira delas é que Jesus chama a atenção de Marta. Jesus, ele chama Marta pelo seu nome, ele tem um confronto ali, pessoal com Marta. E ele chama por Marta 2 vezes. Ele fala: Marta, Marta. E ali naquele confronto, a intenção de Cristo é que Marta desperte para a melhor parte, que seria estar adorando o Senhor ali como Maria, aos pés de Cristo. Essa é a primeira lição. Que o Senhor, ele nos chama, por amor ele nos disciplina. E nós temos a confirmação dessa chamada do Senhor, da disciplina do Senhor para conosco, em Apocalipse 3, 19. Depois você abre lá a sua Bíblia e consulta lá Apocalipse 3, 19. A segunda lição: Jesus censura Marta pela intensidade e extensão da sua ansiedade. Marta ali, ela se encontrava extremamente ansiosa, ocupada com muitos serviços, se preocupando em servir melhor a Jesus. E Maria não. Maria não estava preocupada com o serviço. Maria estava preocupada em ouvir o Mestre, em adorar o Mestre, em desfrutar da presença do Mestre. E a terceira lição que nos passa esse texto é que Jesus, ele censura Marta por suas escolhas erradas. A escolha de estar ali muito ocupada, querendo melhor servir a Jesus,
enquanto ela poderia se juntar a Marta e estar ali aos pés de Cristo, adorando o Senhor. E as preocupações de Marta eram tolas, porque Jesus não estava preocupado ali com a melhor comida, com a melhor estadia. Jesus, ele estava ali e ele queria ser ouvido, queria que elas prestassem atenção no que ele estava ali ministrando. E ele queria ser adorado, porque ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Mas Maria, ela escolheu, diz a palavra, aqui no versículo 41, diz: respondeu o Senhor a Marta: você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E muitas vezes nós fazemos isso, nós escolhemos estar a serviço do reino, mas tão ocupados, tão preocupados em dar o melhor, que nós deixamos de estar ali adorando e servindo ao Senhor na qualidade de adorador, porque o Senhor, ele quer ser adorado, ele é digno de honra, de adoração, de louvor, e a sua presença ali, para Maria, era a presença mais valiosa naquele momento. Era um momento que Maria não queria trocar por nada, porque quando Maria escolhe a boa parte, a melhor parte, Maria está escolhendo adorar o Senhor, e isso iria trazer ao seu coração consolo, refrigério, alegria de estar aos pés do Mestre, de estar ali adorando o Mestre. E Maria poderia depois aquele momento ali, não ter mais essa oportunidade de adorar o Mestre. Então Maria, ela se deu ali aos pés do Senhor para adorar o Mestre. Então, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite e que nós venhamos deixar sermos tratados pelo Senhor e sermos impulsionados a adorar o Mestre. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa noite seja uma noite de alegria, uma noite onde nós venhamos deixar toda a inquietação, uma noite onde nós venhamos meditar na palavra do Senhor, nos louvores que vão ser entoados agora, para que nós possamos adorar verdadeiramente o Senhor e deixar que Deus, ele faça proeza em nossa vida. Jesus, ele elogia Maria ali pela sua postura. Maria teve a postura ali de adorar o Senhor, e ela é elogiada por Jesus. Quando Jesus, ele diz: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, Jesus ali, ele estava elogiando Maria por ela ter escolhido estar aos pés do Mestre. Que nós possamos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida e que nós venhamos optar por aquilo que é de fato necessário, que é estar aos pés do nosso Mestre. Amém? Que Deus nos abençoe. O amor é bem maior, riqueza de valor para o coração. O amor é eficaz e a alegria traz grande emoção. O amor é bem maior, é algo a encontrar, é joia de valor que a vida vai mudar. Amor é inspiração, na vida uma canção. O amor inspira fé, seu poder faz até o sol brilhar. Em noite sem luar, se o amor eu cultivar, luz haverá.
No mundo de amor só dá inspiração, e ter essa certeza, esse bem maior. O amor é inspiração, a vida é uma canção. O amor é Deus, amor sem par, que a todos pode dar. Feliz viver, foi Deus quem fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Foi esse amor que fez a sepultura abrir e o meu Salvador em glória ressurgir. O amor é inspiração, a vida é uma canção. O amor o amor. Aleluia. Graça e paz, boa noite. Aí na sua casa você possa fechar seus olhos, orar ao Senhor, fazer sua oração particular, dizer o quanto o Senhor é bom, agradecer a Ele por tudo que tem feito na sua vida, por o ar que você respira, por ser bondoso com você, com sua família. Faça essa oração e feche os seus olhos e glorifique o nome do Senhor. Abra sua boca e cante essa canção, faça esse louvor conosco. Não importa onde você está, finja que você está na igreja e glorifique o nome do Senhor. Amém? Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua
Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. 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 O que é que os anjos veem e nos fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e nos fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que nos fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e nos fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. E o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo?
é que os anjos veem, que nos fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Boa noite, irmãos, graça e paz. E o Senhor nos abençoe e continue nos abençoando nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 e o verso 4. Amém? Você está em casa, nos acompanhando. Pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia e acompanha a leitura. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre promessa. Tendo em vista que estamos na expectativa de grandes promessas, promessa de cura. Estamos aí em vários laboratórios, em vários países, lutando, correndo para conseguir formular a bendita vacina contra o Covid. Então promessas surgem de tudo que é lado. Estamos também na expectativa de uma política agora, mesmo tendo sido adiada para novembro. Então promessa é a palavra de hoje. Vivemos alguns períodos onde grandes promessas foram feitas e hoje nós colhemos o fruto, o resultado, se cumpriu ou não cumpriu a promessa. A grande questão, irmão, e a grande pergunta hoje é: quem vai nos garantir cumprir as promessas? Qual é a garantia do cumprimento das promessas que hoje estão sendo feitas? Nós não temos garantia nenhuma de promessa, de cumprimento das promessas. Eu queria que você voltasse lá para o texto que nós iniciamos, 1 Pedro. O autor dessa epístola é Pedro, e essa epístola ela foi escrita no ano aproximadamente do ano 67 ou 68 da nossa era. Então, pouco tempo antes do apóstolo Pedro ser martirizado por ordem de Nero, ele escreve esse livro e nos deixa grandes lições, onde ele escreve para combater as heresias que já havia surgido naquela época. Então o apóstolo Pedro, ele vai de alguma forma contra o gnosticismo, que era um gnosticismo libertino, que invadia a igreja. E a gente sabe que o gnosticismo, ele ensina que a matéria, o corpo é má e o espírito é bom. Então eles acreditavam que um processo no sistema do mundo vai destruir o corpo, que é a sede do princípio do pecado. Portanto, é aquilo que nós vemos e onde nós vemos as penitências, o autoflagelo, que são práticas que visam destruir a matéria por ser má, fazer sofrer o corpo para ser liberto do pecado. Era essa a ideia, onde os gnósticos, eles não acreditavam que de forma nenhuma Deus incorporaria na matéria, pela matéria ser má. Então isso adentrou a igreja, e isso era uma coisa que trazia grandes prejuízos aos ensinamentos dos apóstolos. Então Pedro, ele nos tempos
do apóstolo Pedro, nós vemos, e é possível ver, dois tipos de gnosticismo que já havia entrado na igreja. O primeiro era o gnosticismo que praticava as penitências, o autoflagelo, para fazer sofrer o corpo. Esse era o primeiro. O segundo era o que usavam da libertinagem para praticar todo tipo de imoralidade, também com o propósito de fazer matar a matéria, fazer morrer o corpo. Então aí você via a prostituição, o adultério, os bacanais que havia naquela época. Então é nesse contexto que Pedro escreve e fala sobre preciosas e grandes promessas. Então Pedro fala de uma grandíssima promessa. Interessante que a palavra preciosa do texto que você viu lá, ela nos dá a ideia de algo muito raro, algo que tem muito valor, algo que tem muita estima. E grandíssima, você vai ver no texto original, você dá a ideia de uma ênfase maior. E o grego tinha um superlativo que dava a ideia, onde ele acrescentava uma ênfase à palavra. Por isso que ele fala grandíssimas promessas. Então o texto nos dá a ideia, e é isso que nós podemos ver no texto, que as promessas que Pedro está falando é algo que não pode ser medido, é algo que não pode ser calculado. E essas promessas divinas, elas falam de um benefício espiritual, de um valor incalculável. Então a pergunta é: nós estamos vivendo hoje e esperando essas promessas? De quem estamos esperando promessas? Porque promessa, irmão, se fôssemos trazer um conceito da palavra promessa, promessa é a garantia que nós temos de alguém que obriga-se a cumprir, a fazer alguma coisa. É um voto. Então, de quem nós temos esperado as promessas? Dos homens, dos governos, dos líderes políticos, dos líderes religiosos, dos amigos, dos irmãos, dos pastores? Não, irmão. A igreja do Senhor, ela tem grandíssimas promessas. E foi o próprio Jesus quem fez essas promessas. E essas promessas são divinas, incalculáveis. Então por isso que nós temos que ter muito cuidado de quem e através de quem vêm as promessas. Qual é a promessa garantida? Qual é a garantia? De quem nós temos garantia de que não falha em cumprir suas promessas? E a Bíblia está repleta de promessas. Você vê só no Antigo Testamento, você vai encontrar cerca de 800 promessas. No Novo Testamento você encontra 100 promessas para a igreja, para o povo de Deus. Então a grande questão é: as promessas bíblicas são verdadeiras, imutáveis e irrevogáveis. E essas não falham. E é através dessa, e é por essa, que nós abdicamos do mundo. E é por essas promessas, e nós dependemos dessa promessa. Por isso que para caminhar na vida cristã, na fé, numa esperança de vida eterna, é nessas promessas que nós precisamos acreditar. Agora tem um detalhe, irmãos, com relação às promessas. As 800 do Antigo, a mais de 100 do Novo Testamento. A grande questão é, e eu vou querer que você abrisse como exemplo, Salmo 1. Abre comigo aí, o que diz o Salmo 1. O Salmo 1 nos dá uma promessa. Mas antes de vir a promessa, tem uma condição. E é esse aí o grande detalhe das promessas bíblicas. Olha o que diz o Salmo 1, e olha comigo o verso 3. A promessa é essa, do Salmo 1. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o tempo certo o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer
prosperará. Essa é a promessa. Mas olha a condição para cumprir. Olha a condição para se cumprir essa promessa na minha e na tua vida, está no verso 1 e o verso 2, onde ele fala assim, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A condição, irmãos, para as promessas divinas, para as promessas bíblicas ser cumpridas na minha, na tua, na nossa vida, é obediência. É isso que a palavra fala. Receberemos as promessas quando formos obedientes. Receberemos, e as promessas serão cumpridas na nossa vida quando andarmos em obediência à palavra de Deus. E eu queria falar sobre 4 grandes promessas para nossas vidas como igreja. Abre comigo Evangelho de João, capítulo 14. Você vai encontrar aqui uma grande promessa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nessa promessa, quem fez foi o próprio Jesus. Então nós temos aqui, encontramos aqui a garantia de cumprimento. Foi Jesus quem prometeu. Olha comigo aí o verso 1 até o verso 3. Depois você lê todo o capítulo 14. Mas eu queria resumir aqui só até o versículo 3. Olha o que diz a promessa. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aí Jesus fala, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. Aí a palavra é de Jesus. Essa é a promessa de Jesus de uma morada eterna. Aí o verso 3 fala, e quando for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a grande promessa de Jesus para a sua igreja. Essa é a grande promessa de Jesus para mim e para você, uma morada eterna. E essa, irmãos, se cumprirá, com certeza, porque foi o próprio Jesus quem prometeu. Amém? Amém ou não amém? Porque Jesus prometeu morada eterna para mim e para você. Morada no céu. A segunda grande promessa, e você vai encontrar o apóstolo Paulo falando sobre ela, lá em 1 aos Tessalonicenses. Abre comigo aí a tua Bíblia. 1 aos Tessalonicenses. Olha o que diz no capítulo 4. O apóstolo Paulo trazendo para a igreja em Tessalônica uma promessa que alguns de nós estaremos presentes nesse grande dia. Outros não estarão presentes, mas também serão contemplados por essa mesma promessa. Olha o que diz o capítulo 4 e o verso 15. Começa no verso 13, mas eu vou adiantar, vai para o verso 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, olha a promessa, descerá do céu. Ele falou lá em João 14, e Paulo confirma, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Depois ele fala no verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Interessante, irmão, que essa promessa, ela vai se cumprir. Mas alguns não acreditam. Alguns não creem que essa promessa irá se cumprir. Essa é a grande promessa de que nós seremos arrancados com força.
dessa terra. Porque foi o próprio Jesus quem prometeu: eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, virei outra vez. E essa promessa se cumprirá, porque foi Jesus quem prometeu. Agora vai lá para o livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu queria que você abrisse comigo no verso 10 do livro de Apocalipse, do capítulo 3. A igreja do Senhor Jesus deve despertar nos dias de hoje. Vivemos uma expectativa muito grande de promessa, porém sem garantia nenhuma de cumprimento dessas promessas. Mas essa promessa irá se cumprir. Olha o que diz capítulo 3 e o verso 10 do livro de Apocalipse, onde ele fala: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Verso 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que descerá do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é uma promessa para a igreja. O Senhor Jesus irá trazer, o Senhor Jesus irá levar dessa terra o seu povo, irmão. Essa é a grande promessa. É por isso que nós abdicamos dos prazeres do mundo. Por isso que nós abrimos mão de tantos prazeres que o mundo nos oferece, porque nós temos essa promessa de vida eterna. Vai mais na frente, ainda no capítulo 3 do livro de Apocalipse, olha o que diz o verso 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. São promessas para a igreja. São promessas que irão se cumprir, porque nós temos a garantia de quem prometeu. Morada no céu, arrebatamento, um cumprimento da promessa do novo nome na nova Jerusalém e a promessa de vida eterna. Essas 4 promessas é para você, é para mim, é para a igreja do Senhor, irão se cumprir. De quem você espera cumprimento de promessa? O apóstolo Pedro diz lá no texto que nós lemos que essas são promessas preciosas, grandíssimas. E a Bíblia está repleta, como eu falei, 800 no Antigo Testamento, mais de 100 no Novo Testamento, mas são promessas feitas por Jesus. E essas sim. Aí, para finalizar, eu queria que você abrisse o Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Olha aí o verso comigo, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então dirá o rei, verso 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde
a fundação do mundo. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Vai separar o bode, assim como o pastor separa o bode das ovelhas. Ele dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Essa, irmão, é uma promessa de Jesus para mim e para você como igreja. Eu queria que você, nessa noite, refletisse sobre essas promessas. Como está a sua vida? Jesus irá buscar. Ele vem porque Ele prometeu. Vai se cumprir porque foi promessa de Deus. Mas como anda a tua vida? Como anda a minha vida, a nossa vida como igreja? Ele vem buscar não a placa da igreja, ele não vem buscar o nome da igreja, ele não vem buscar uma denominação, não. Ele vem buscar um povo que se chama pelo seu nome. E a pergunta de hoje para mim e para você é: você está preparado para esse dia? Você está preparado para esse grande dia? Porque essa, como Pedro fala, é uma preciosa promessa. Mas será que nós estamos preparados? Ou o mundo está sufocando, ou os prazeres do mundo estão tirando, ou as coisas do mundo estão sendo colocadas no lugar das coisas de Deus? Como diz o texto: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós invertemos, buscamos tantas coisas, mas o reino de Deus nós não priorizamos. Mas um dia Ele virá buscar a sua igreja. E a pergunta para você é: você está pronto? Você está preparado? Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Eu gostaria de orar com você agora. Não sei como anda a sua vida, não sei durante esse período de isolamento o quanto que você busca de Deus, o quanto que você busca de comunhão com Deus, mas hoje é o dia. De refletirmos sobre essas promessas. Jesus virá buscar a sua igreja. E tudo isso passará. Tudo ficará. Fecha teus olhos. Soberano e eterno Pai, gostaríamos, Pai, de entrar na tua presença nesse momento com um pedido de perdão. Que em primeiro lugar, Pai, reconhecemos que somos pecadores. E que muitas vezes, Pai, estamos muito mais preocupados com as coisas do mundo e nos esquecemos, Deus, que temos uma grandíssima promessa, preciosas promessas, como disse Pedro. Nos perdoa, Pai, porque estamos tão preocupados com nossos filhos, estamos tão preocupados com nossos trabalho, com nossas finanças, estamos tão preocupados com as coisas do mundo, que nos esquecemos de que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nos esquecemos que o Senhor foi para o céu preparar lugar. E quando estiver tudo pronto, o Senhor virá buscar a sua igreja. Nos esquecemos, Pai, que a nossa pátria é celestial. Nos esquecemos que o ponto seguro, o nosso final é o céu. Nos ajuda, Pai, a vivermos aqui, mais ligados contigo e esperando o cumprimento dessas grandíssimas, preciosíssimas promessas. O Senhor nos prometeu morada celestial.
o Senhor nos prometeu levarmos para o céu. E é nessa, Pai, convicção que nós queremos viver. E é firmados nessa promessa que queremos passar o tempo que for aqui na terra, enquanto o Senhor não vier nos buscar, ligados, conectados com o céu. Nos ajuda, ó amigo Espírito Santo, que mora no nosso coração. Nos ajuda a passarmos pelas tribulações, pelas dificuldades aqui, sem nos esquecermos que o nosso porto seguro é o céu. Eu te peço isso, Pai, por mim, por toda a sua igreja, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Amém, irmãos? Então, para concluir, para finalizar, eu gostaria de ler todo o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Esse texto me lembra muito uma canção antiga do pastor Esdras, mas antes eu queria ler a partir do verso 13, onde ele fala: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Foi muito feliz o pastor Esdras quando compôs essa canção. E ela fala assim, ó: um dia tudo irá findar, um dia Jesus, ele voltará, porque ele prometeu, irmão, um dia sim e bastará, um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão-léu, não quero saber de ficar, um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei, ouvindo eu Jesus chamar, responderei, estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei, e assim toda a igreja verá a face do Senhor. Essa é a promessa de Jesus para nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Eu quero trazer aqui uma palavra sobre dízimos e ofertas. E talvez você que está em casa se pergunte ou se questione, né? A gente não está tendo nossos cultos presenciais, ainda não é possível a nós termos esse encontro presencial. E por que falar de dízimos e ofertas se nós não estamos
fazendo o nosso culto presencial. Porque dízimos e oferta faz parte do culto ao Senhor, porque nós precisamos, né, cultuar o nosso Senhor, como diz e nos ensina as Escrituras Sagradas, e o mais que a igreja ela é sustentada pelo Senhor, pela graça, pela misericórdia do Senhor, mas que também nós precisamos, né, pagar nossas contas como igreja, né, que temos. A igreja não está tendo sua funcionalidade nos cultos presenciais, mas ela continua tendo custos, né? Aqui agora no momento nós temos um custo para gravar os cultos e tudo mais. E olhando por esse ângulo, posso falar assim, achamos necessário voltarmos à nossa palavra, né, a chamada sobre dízimos e oferta, para que a igreja do Senhor ela entenda que faz parte do culto ao Senhor. E eu quero deixar aqui para os amados irmãos uma palavra que se encontra em Lucas 21, que fala sobre a oferta da viúva. E o versículo 1 ao 4, nós vamos ler agora, que diz: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E eu vi aqui nesse texto 3 questões que me chamou a atenção. E a primeira delas é que Jesus, ele ali estava presente a observar. Jesus estava naquele ajuntamento de pessoas ali, ele estava presente, diz aqui que Jesus olhou e viu. Isso quer dizer que ele olhou e viu porque ele estava presente. E ele não só viu, como ele observava também. E Jesus, ao observar ali aquele povo ali estarem adorando o Senhor, porque o culto ao Senhor é um momento também de adoração, né? De aprendizado da palavra, de encontro com o Senhor. E Jesus olhou e observou e viu que ali foi levantado, né, ofertas ao Senhor. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus estava ali observando. A segunda é que Jesus ele fica impressionado. Ele fica impressionado com a atitude daquelas pessoas que ali se encontravam naquele lugar. E Jesus ele não estava preocupado com quantidade. Ele não estava esperando a proporcionalidade, o que cada um ali tinha proposto no seu coração. Jesus ele estava ali observando como mestre, como Senhor, e quando Jesus ele olha para nós, ele não nos vê como nós vemos um ao outro, mas ele olha para o nosso coração. E a terceira é que o que é desprezível aos olhos humanos é grandioso aos olhos de Deus. E aquela viúva, diz o texto, que ela era pobre e ela tinha algumas moedas ali, mas ela deu ali, diz aqui a palavra, no versículo 4, que todos esses deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E por que aquela atitude daquela viúva de dar tudo? Porque aquela viúva, ela não se preocupou com a quantidade.
ela olhou para o mestre. Ela entendia que ela tinha um Senhor que a sustentava. E dele ela recebia graça do seu sustento todos os dias. Então aquela viúva, ela deu de tudo, mas não foi a questão de quantidade, porque foi algumas moedas. E os outros davam do que lhe sobrava. Quando Deus olhou para aqueles corações ali, ele identificou ali a nobreza daquela viúva, de confiança no Senhor, de entrega ao Senhor e de entender que ela tinha um Senhor que sustentava. E ela deu de tudo porque ela sabia em quem ela estava depositando a sua confiança. E trazendo para nós hoje, será que nós temos exercido essa mesma fé? Temos tido a mesma atitude daquela viúva, de crer e acreditar que nós temos um provedor e que mesmo o caos que nós temos vivido nesse tempo de distanciamento uns dos outros, muitos, como Flávio falou a semana passada aqui, perderam seus empregos, muitos abriram falências, muitos estão passando momentos muito difíceis, enquanto outros estão sendo bem-sucedidos, têm recebido do Senhor a provisão diária e têm se agraciado do Senhor e se alegrado na porção que o Senhor tem derramado todos os dias. Então fica aqui a minha pergunta para você que me ouve. Qual tem sido a proposta do teu coração quanto reino, quanto esperança no Senhor que você serve e quanto à tua fidelidade para com o Senhor? Independente de você estar vindo aos cultos presenciais ou não, nós temos um compromisso com o reino de Deus. Nós fizemos uma aliança. Quando nós entregamos a vida a Cristo, nós fizemos uma aliança de entrega, e essa aliança de entrega é entregar tudo. Toda a nossa vida, tudo que temos, porque o que nós temos não é nosso, o que nós possuímos é aquilo que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos deu para que nós administrássemos, e muitas vezes nós agimos como aqueles fariseus, dando para o reino o resto, dando para o reino o que sobra. Porque nós olhamos muito para nós mesmos e esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa vida, que é o nosso provedor, é Senhor da nossa vida. Então, por que eu falo isso aqui? Porque eu entendo que a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. A matemática de Deus, ela é que o pouco pode ser muito e o muito pode ser pouco. E qual é o pouco que pode ser muito? É aquele que está estabelecido na palavra do Senhor. É nós crermos que Deus é a nossa provisão e andar diante do Senhor, do Senhor, diante do caos que estamos vivendo, mas tendo esperança no Senhor e buscando viver com a nossa vida em fidelidade ao Senhor. Então, que a gente possa buscar viver uma vida de fidelidade ao Senhor, entregando ao Senhor e devolvendo a Ele o que é dele e administrando aquilo que Ele coloca nas nossas mãos para administrar com fidelidade, com louvor, com adoração. Se você tem esse posicionamento, como eu falei no início do culto, Marta e Maria, duas mulheres que estavam ali a serviço do mestre. Uma escolheu a melhor parte. Marta não estava 100% errada, não. Marta estava a serviço, mas ela se preocupou em dar o melhor quanto serviço. Maria se preocupou em dar o melhor quanto a adoração. E é o que o Senhor quer de mim e de você. É a fidelidade, é a adoração. É ser constante com as coisas do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe,
que Ele derrame graça sobre a minha vida e a tua vida, e que nós venhamos pensar que a igreja do Senhor, ela precisa se manter, né? E para que a igreja se mantenha com suas despesas cotidianas, diárias, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Quero orar com você e abençoar a tua vida que está em casa. Pai, nós queremos nessa noite, mais uma vez, adorar o teu santo nome, te louvar pela tua fidelidade, pela tua provisão diária, te louvar porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Passamos por apertos financeiros, sim, passamos, mas nós temos o Senhor que tem suprido as nossas despensas. O Senhor tem suprido tudo que nos é necessário, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa inconstância. Perdoa-nos, Senhor, a nossa infidelidade. Nos ajuda a nos mantermos firmes sobre a Tua palavra. Vivendo, Pai, o contexto da Tua palavra, sendo sal e luz nessa terra, cumprindo com nossos deveres de cristãos, de igreja, quando assumimos, Pai, com o Senhor ali uma aliança de sermos fiéis a Ti. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão, Senhor, ligados, escutando esse culto. Que a Tua provisão seja derramada nesta noite em cada casa. Que em nome de Jesus Cristo essas casas sejam abastecidas com a misericórdia e a graça de Deus. Ajuda Teu povo, Pai, a andar em conformidade à Tua palavra, ao Teu chamado. Em nome de Jesus Cristo, nos leva a Te adorar com tudo que temos. Com tudo que temos, Pai. Que nós venhamos Te adorar. Em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos ter a atitude dessa viúva, que tendo pouco, mas confiou que Deus era a sua provisão, que nada iria lhe faltar. E Jesus estava ali a observar, não como espectador, olhando para o bolso de cada um, preocupado com quantidade, mas preocupado sim com a fidelidade, com a disponibilidade de um coração disposto a Te adorar, disposto a ser fiel para com o Senhor. Assim eu oro, Pai, que seja na nossa vida a disponibilidade de Te adorar, de Te servir, de Te dar, Pai, o melhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.